é, ou nada mais deveria ser, do que a proclamação formal da palavra de Deus. Isso é culto, né? Aí os homens criaram uma liturgia aí para o culto, abertura, não sei o que, louvor, não sei o que lá, palavra, não sei o que, né? Mas o culto é a proclamação da palavra de Deus. Então, nosso culto sempre se resume nisso: proclamar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós iniciamos o nosso culto com oração, pedindo a graça, pedindo sabedoria, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos torne dignos de cultuá-lo. Como é que o Senhor nos torna dignos de prestar a Ele um culto? Nos perdoando, porque nenhum de nós é digno. Nós temos pecados, nós somos falhos, e quando o Senhor nos perdoa, nós somos suficientes para prestar a Ele o culto através da graça do Senhor, que é o perdão. Então nos perdoe, Senhor. Perdoe os nossos pecados, as nossas faltas, as fraquezas, os pensamentos distorcidos, errados. Perdoe, Senhor, a nossa raiva, a nossa mágoa. Perdoe, Senhor, a nossa falta de perdão, porque na maioria das vezes nós pedimos perdão e não perdoamos. Aceita-nos nesta manhã como adoradores. Estamos aqui, Senhor, não é para outro motivo. É para te adorar, é para te exaltar, é para te glorificar. Aceita-nos, portanto, como adoradores do Senhor. Fala conosco e livra-nos, Senhor, da mentira e dos mentirosos também. Esta é a oração que eu apresento e deposito aos teus pés e oro no nome do Cristo Jesus. Amém. Muito bem. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu creio que é muito bom a gente ter conhecimento, entendimento sobre isso, sobre este assunto, porque a gente vive num tempo, né, em que as pessoas gostam de se sobressair. Parece que é uma ordem, né? Você tem que se sobressair. Você tem que se destacar. E esse é o tempo que a gente vive. Esta é a ordem que é dada pelo mundo para todas as pessoas. Quem não se destaca está escondido. Se você está escondido, você não é visto. Se você não é visto, você não é lembrado. E vai por aí afora, né? É exatamente, quando a gente fala de cristianismo, né? É exatamente o contrário aqui do que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o verdadeiro cristão, ele não se destaca como cristão. Não há destaque nenhum nele. O verdadeiro cristão não pode aparecer, não deve aparecer. Porque aí ele vai começar a viver do jeito que o mundo impõe que ele viva.
Então, para trabalhar um pouco este assunto, eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia em Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Quando eu não falo nada, é 1 Coríntios, né? Se fosse segunda, eu falaria 2 Coríntios, mas é 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Lembra quando eu digo para vocês, olha, quando você for ler as cartas de Paulo aos Coríntios, não se esqueça que Paulo está bem bravo com aquele povo lá. Ele está repreendendo aquele pessoal de Corinto. Eu sempre falo isso para você não ler a carta achando que ele está aplaudindo. Não, não está não. E aqui eu vou mostrar mais uma vez, falando de um outro assunto, falando do assunto que o cristão ele não deve aparecer, né? O cristão deve fazer o que ele tem que fazer e não precisa se exibir, não precisa todo mundo ver, né? Ser aplaudido quando chega nos lugares. Eu, por exemplo, algumas coisas particulares, né? Ninguém precisa seguir isso, eu estou só contando isso. Eu sou contra esse negócio, vamos aplaudir Jesus, eu sou contra isso. Porque se você for ver na Bíblia, esse negócio de aplauso não é para Deus. Deus não quer aplauso. Deus quer obediência. Então, aplaudir Jesus é coisa da cabeça do ser humano. Jesus não é político. Jesus não é cantor. Por que vai aplaudir Jesus? A gente glorifica o Senhor com os nossos... faça-me um favor, eu não faço isso. Se eu estou num lugar que faz isso, eu não faço. Porque eu entendo que seja algo pertinente a ser feito a Deus. Isso é uma manifestação humana. Quem gosta de aplauso é ator, cantor, jogador de futebol. Deus quer obediência, não aplauso. A maioria das mãos que aplaudem não obedecem. Então não adianta nada. Então vamos ler aqui Coríntios 4, 1. Depois a gente vai ler outros versículos no decorrer da explanação. Olha o que está escrito. Você está com a Bíblia aí? Então abra e leia comigo. Coríntios 4, 1. Eu sei que tem gente que não pode ler. Está nesse momento com atividade. É verdade, Edgar. Mas eu não ligo, eu não faço o que eu não quero fazer, eu não faço o que eu entendo que não é culto a Deus, eu não faço, eu não participo. E se for o caso, eu vou embora. Entendeu? Não aplaudir. Para quem aplaudir, eu acho que é fora de propósito. Né? Então eu não faço. Enfim, se você está com a sua Bíblia, leia comigo. Se você não puder ler, por qualquer motivo, ouça. Eu vou ler. Do jeitinho que está escrito aqui. E a Bíblia diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Aonde diz isso? Romanos 10, 17. Mas nós vamos ler Coríntios 4, 1.
Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Bom, ninguém é obrigado a saber, mas quem sabe tem o dever de levar aquilo que sabe. Então eu sempre digo o seguinte para os irmãos, irmãs, né? Irmãos no sentido de humanidade, nenhum preconceito contra as mulheres, apesar de ter consciência plena e total que as mulheres devem manter o seu lugar, né? A mulher tem um lugar que é dela, assim como o homem tem um lugar que é dele. O homem não pode entrar no lugar da mulher e a mulher não pode, não deve entrar no lugar do homem. Isso, além de ser algo sobre sexo, porque há uma diferença, talvez uma grande parte das pessoas não saibam, mas há uma diferença entre homem e mulher, uma diferença física. Há uma diferença emocional, psicológica e bíblica. O que mais que você quer que eu diga? Entre homem e mulher. Então, quando eu digo homem, eu estou falando no sentido de humanidade aqui, apesar de ter esta consciência, né? Eu sempre digo assim, quando a gente lê a Bíblia, para a gente entender a leitura da Bíblia, a gente precisa, primeiro, né, saber algumas coisas. Quando foi escrito, por quem foi escrito, para quem foi escrito, por que, né, em que lugar que o sujeito que escreveu estava. Por que a gente tem que saber tudo isso? Tem que saber, porque a Bíblia não foi escrita em português e nem por Machado de Assis. A Bíblia foi escrita, Coríntios, por exemplo, foi escrito no grego. Foi traduzida para o português. Então, quando você lê aqui, você lê, olha, mas a Bíblia sempre nos dá a tradução foi tão bem feita, né? É uma coisa de Deus mesmo, que as pessoas, quando traduziram, né, e depois foram melhorando a tradução, até hoje se faz isso, né? Revisa, atualiza as traduções. Eles leram o que está escrito lá na Bíblia e que palavra que eles vão arrumar no português para isso? Você sabe o que está escrito lá no original? Aqui na nossa Bíblia está escrito ministros de Cristo. Não é isso? Está na sua Bíblia aí também, né? Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Mas você sabe que o que está escrito no grego, lá, tem uma palavrinha, não sei se você já ouviu essa palavra. No grego, no lugar de ministros de Cristo, está escrito upereta. Você sabe o que era um upereta? Então, aí o sujeito, como é que eu vou pegar essa palavra upereta e vou trazer para o português? Não tem nada, mas nada que chegue perto. Por quê? Upereta, nem existe mais isso hoje. Você já viu aqueles filmes que mostram
aquelas galés, aqueles navios que eram movimentados por velas e também por remadores. Você já deve ter assistido. Tem um filme famoso aí com aquele ator Charleston Heston, um negócio assim, né? Ele era um upereta nesse filme. Ele era um dos remadores. Mas o upereta era o remador que ficava no porão. Eram os últimos remadores, eram os que faziam mais força, mas eram dos últimos. Os uperetas eram aqueles remadores das galés e eles remavam ao som de um tambor. Você já deve ter visto isso em filme. O sujeito lá ficava batendo no tambor. Cada batida de tambor era uma puxada de um lado, senão o navio ficava rodando se remasse de um lado só. Então, cada batida do tambor, um lado dos uperetas, dos remadores de segunda classe, mas os que faziam mais força, né, puxavam o remo. Então, Paulo usou aqui. O que importa é que os homens nos considerem como remadores de segunda classe, segunda categoria. É isso que está escrito aqui. Como é que o sujeito vai traduzir isso, né, para o português? Então, a única palavra que ele achou, e eu não vejo outra também, melhor do que essa, foi ministros de Cristo. Aí as pessoas leem, olha, você lembra quando eu falo? Paulo está dando uma dura no povo de Corinto. Ele já se colocou aqui na condição de remador de segunda categoria. Aqueles que comiam depois, mas eram os que faziam mais força. Olha só. Aí as pessoas leem aqui ministro de Cristo. Nossa, eles acham que ministro... Quem me acompanha aí já me ouviu falar que ministro quer dizer aquele que trabalha, trabalhador, ministério, o lugar que se trabalha. É isso que é ministro. Não é ministro, não é, né? Na política que resolveram colocar ministro como um cidadão de primeira classe. Mas o termo quer dizer que vocês me considerem um trabalhador de Cristo. Não alguém especial, que quando chega todo mundo aplaude. Não. Joguem flores, não. Puxem cadeira, não. Eu sou um trabalhador de Cristo. Eu quero que vocês, os homens e mulheres, me vejam desta forma. Aí, os homens, como gostam de ser reconhecidos, né, já inventaram ministro de louvor, por exemplo. E até igrejas tradicionais hoje tem ministro de louvor. Então, o ministro de louvor, além de ser um músico, é o sujeito que canta também. Aí dá um tom de excelência ao ministro. Mas não é isso que o Paulo escreveu. Olha a importância. Eu não quero chegar aqui, eu já falei para vocês, eu não gosto de chegar aqui e falar, olha, no grego, olha, no hebraico, porque fica uma coisa assim. Mas isso é importante para vocês saberem. Então, se você quiser aí, embaixo aí, da onde está escrito ministro de Cristo,
escreve upereta. Upereta é com H, que quer dizer remador de galé. É isso. Não era o capitão, o imediato, não era nada disso, era o remador. Então tinha vela. Quando não tinha vento, como é que o navio andava? Eram os remadores. Tinham que remar até o vento voltar. E era um remador inferior, subordinado. Isso é um termo da época de Paulo, né? Usado nas embarcações de guerra. Esse remador, ele era um soldado, né, também, e ele ficava no porão, no andar de baixo do navio, né? E ele tinha lá aquele líder, que era o sujeito que batia no bumbo. Pá, pá. Entendeu? Mas Paulo se colocou como um opereta, como um remador. Então a ideia do que ele escreve é diferente da ideia que existe hoje. Ele se coloca, e é esta ideia que nós temos que seguir, e não a ideia que é proclamada nos dias de hoje. Ele não se coloca como alguém à frente ou acima dos outros. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele se coloca como aquele que faz o trabalho que ninguém vê e que ninguém precisa ver mesmo. É o trabalho invisível. Porque Jesus falou que nós temos que ser, que nos ver, não ser, nos ver sempre inferiores ao outro. E é assim que Paulo se coloca, inferior aos demais tripulantes deste navio. E como ele não está escrevendo para mim, que moro aqui em Campinas, no ano de 2024, ele está escrevendo para um povo de uma cidade chamada Corinto, que existe até hoje, uma cidade portuária que liga dois mares, que eu nunca lembro o nome, né? E hoje tem um canal, naquela época não tinha canal, hoje os navios atravessam Corinto de um mar para o outro através desse canal. E você vê isso na internet aí. Eu acho que eu até tenho uma foto minha em cima do canal, com o navio passando embaixo e tal. Bom, enfim. Então, Corinto, até hoje, é uma cidade portuária. Então, todo mundo lá, quando falava em upereta, todo mundo sabia quem era. Ou quem eram os uperetas. Eram aqueles que remavam, eram os remadores inferiores nas galés, que eram os navios militares. Então, depois que a gente entende esse tipo de coisa, Paulo, por exemplo, poderia ter usado outros termos, né? Ele poderia ter usado diáconos, olha que bonito, doulos, terapon, poderia ter usado um monte de termo, mas o que ele fez? Quero convidar você para ir no versículo 6 agora, de Coríntios 4. Olha o versículo 6. Olha o que ele escreve. Aqui. Só achar aqui. 5, 6. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito.
a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um e em detrimento de outro. Isso é cristianismo. Isso é cristianismo bíblico. E ele continua no versículo 7, né, a repreensão. Lembra? As duas cartas aos Coríntios não é de aplauso, não é ele está repreendendo aquele pessoal. Quando a gente tem isso na cabeça, a gente já lê a carta diferente. Opa, ele está chamando atenção. Por que ele fala? Porque ele está chamando atenção. Olha o versículo 7. Porque quem é que faz te sobressair? E quem? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se não o tiveras recebido? Paulo, ele coloca cada um de nós no seu devido lugar. Qual o nosso devido lugar? De submissão a Deus. Por que ele faz isso? Porque ele era maldoso? Não, porque é isso que Deus quer da gente. E os crentes de Corinto estavam muito senhores de si. O jeito que o povo está hoje, o povo está senhor de si. O povo acha que pode convencer Deus das coisas. E Paulo repreende tudo isso. Por que eu vivo falando? Eu sou contra essas coisas, contra. Porque a Bíblia é contra. Mas não está. A gente precisa entender o contexto bíblico. Olha o que ele fala no versículo 8. Porque o pessoal de Corinto estava se achando por cima da carne seca. Nós somos os crentes perfeitos. Tinha aquela bagunça lá que Paulo põe ordem no culto, a ordem do culto, né? A liturgia do culto que deve ser aplicada. Está aqui na Bíblia, gente. Se você lê Coríntios, você vai falar, o culto lá é tudo diferente. Pois é, porque não segue a liturgia bíblica. Olha o que Paulo fala aqui para eles lá de Corinto. Ele não está dizendo, que bom. Veja o versículo 8. Ele está usando até de um pouco de ironia. Ele diz assim no versículo 8, já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasses para que também nós viéssemos a reinar convosco. Isso é ironia, gente. E a gente precisa entender, as palavras de Paulo para aquele povo são palavras duríssimas. E tem gente que lê a carta aos Coríntios e quer usar como doutrina, ele chamando atenção, e o pessoal usa o que os coríntios faziam como doutrina. A maioria das igrejas faz isso. Então, este orgulho que os coríntios tinham, e que o apóstolo Paulo ele se coloca na posição de um upereta, de um remador, inferior aos outros, era um grupo de remadores inferiores, né? Ele se coloca na posição servil e não de destaque. E vai no versículo 10 de Coríntios 4. Ele dá ele dá um direto, né?
Ele dá um direto, ele manda uma indireta com um indireto. Olha o que ele escreve no versículo 10. Nós somos loucos por amor de Cristo. E vós, o povo de Corinto, e grande parte do povo de hoje, e vós sábios em Cristo. Olha, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Olha, é o que acontece na igreja, nas igrejas denominacionais. Os líderes ricos, bufando, dinheiro saindo pelo ladrão, como caixa d'água quando enche, né? O excesso de água vaza por um caninho que se chama ladrão. É isso que acontece hoje. 1 Coríntios 4,10. Ele não estava, olha, vocês são sábios. Ele não está dizendo que o povo é sábio, ele está usando de uma certa ironia. Como é que um povo é sábio em Cristo e faz tanta coisa contrária à palavra? Ele diz, eu sou fraco, vocês é que são fortes. O forte era ele, que se colocava numa posição inferior e, na verdade, era superior a cada um, ou todos eles juntos. Vocês são ilustres, diz ele. E nós, porque ele estava se referindo a ele e a Apolo, nós somos vis. E o povo estava achando que ele estava batendo palma. Então, Paulo é o modelo do líder. Ao invés de gritar palavras de ordem, né? O ministério de Paulo era servir. Ao invés de mandar, não, aqui, não sei o quê, pá, vai, tá. Ele servia. Veja o versículo 12. Se achar que eu estou exagerando, veja o versículo 12. Nós afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Quando a gente lê isso daqui, a gente começa a ver que as igrejas denominacionais hoje, os crentes, os cristãos em geral, os chamados evangélicos, que eu não gosto muito desse termo, eu não gosto. Ninguém é obrigado a não gostar, né? A igreja está muito longe disso que a Bíblia ensina. Todo mundo quer ser reconhecido na igreja. Oh, aquela lá é a pessoa não sei do que, aquele não sei o que. Paulo nunca quis estar num palco, no brilho das luzes de um palco. Paulo sempre quis ficar no andar inferior do navio. O lugar mal iluminado, mal cheiroso, é onde ficavam os operetas. Ao invés, por exemplo, de estar fazendo ministração durante o louvor, ele se via como um remador subordinado ao ritmo monótono de um comando, né? Cada batida naquele tambor queria dizer remem, remem, remem. Quantas vezes eu já ouvi, nós comandamos o exército de Deus. Eu dou risada quando eu ouço essas coisas. Eu abaixo a cabeça e estou rindo. Não é zombando da pessoa, não é zombando da falta de entendimento da pessoa.
Paulo se via, né, no exército do Senhor como o recruta menos qualificado. É assim que ele se via. Não é assim que ele queria se mostrar. É assim que ele se via. Será que ele estava querendo chocar as pessoas que iam ler as suas cartas? Não. Era assim que ele se via mesmo. Se você for no versículo 9, você vai ver que ele não queria chocar ninguém. Era desta forma que ele se via e era desta forma que a igreja deveria, cada um dentro da igreja deveria se ver desta forma. Hoje, principalmente. Veja o versículo 9 de Coríntios 4. Perdi o óculos, está aqui. Porque tenho para mim que Deus, a nós apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Completamente diferente do que é ensinado hoje. Você é filho do rei, você tem que ter, determine. Completamente diferente. Está vendo quando eu falo para vocês das igrejas pentecostais e neopentecostais? Eu não estou fazendo a crítica pela crítica, estou fazendo a crítica porque não seguem a Bíblia, simplesmente por isso. E louco, doido, varrido, neófito, quem segue essa gente? Veja o versículo 13. Você já tinha feito um pequenino estudo assim de Coríntios? Veja o versículo 13. Até ao presente tempo temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todo. E agora? Como diria aquela música, né? E agora, José? Como é que eu vou ser um cristão seguindo as igrejas denominacionais que não pregam a Bíblia, que ensinam coisas completamente, mas frontalmente contra a Bíblia? Fala para mim, me ajuda. Será que essa gente que anda de avião, ninguém, não sou contra, são os exageros, né? Avião, não sei o quê, não sei o que lá, templo, não sei do que, não sei o quê. Será que essa gente está disposta a descer para o andar de baixo? Será que essa gente está disposta a ser reconhecidos não como a elite do culto, mas como aqueles que o Senhor escolheu para humilhá-los para o bem da igreja? Responde para você. Não vai responder para mim, né? Quem sou eu, Deus? Somente, irmão, irmã,
Preste atenção. Ou você fica com a Bíblia, ou você fica com o falso ensino. Não tem como ficar com os dois. Um pé na canoa, um pé na barranca do rio, você vai para a água. Não tem jeito. Somente os que assumem a posição de servo e não de senhores da igreja, que trocam o estrelismo, aquele desejo de aparecer, de estar na mídia, pelo serviço anônimo e desinteressado, é que verdadeiramente são cristãos verdadeiros, ministros verdadeiros. E o nosso querido irmão Edgar está pedindo para eu dar uma olhada aqui no versículo 14. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Obrigado, Edgar. Eu não tinha chegado até aí, mas muito obrigado. Ótimo. Ótimo apontamento esse seu. Querido Deus, amado Pai, que tudo que foi dito hoje aqui, Senhor, como Paulo fala aqui no versículo 14 de Coríntios 4, não é para envergonhar ninguém, não é para tripudiar em cima de ninguém. É simples e unicamente para trazer a verdade, para restabelecer a verdade. A verdade é isso aqui. Não isso aí que existe. Isso aí não é a verdade. Isso não é cristianismo. Isso não é Bíblia. Isso é conversa. Isso é entretenimento. Eu tenho certeza que você não está aí para se distrair. Você está aí para ouvir a palavra de Deus. E é isso que a gente se esmera para fazer todos os dias. Trazer a verdade e mostrar o engano. Ajuda-nos, Senhor, a pensarmos em tudo isso que Paulo fala sobre como é o verdadeiro cristão, como devem ser os ministros do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus querido. E eu te agradeço muito, mas muito, Senhor, por essa palavra. Menos acaba sendo mais.